Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos no nosso momento de estudo e oração, iniciando essa semana com muita gratidão, com muita alegria, por estarmos aqui reunidos, por esta oportunidade que este espaço nos traz, para que a gente una as nossas energias em prol de todos nós, dos nossos familiares, em prol daqueles que estão necessitados de uma vibração de amor, de saúde, de paz, de esperança. Então, é com muita alegria que nós nos reunimos nestes momentos, onde lembramos das palavras de Jesus, que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Vamos sentir a presença do Mestre Jesus, que nos fortalece, que nos abençoa, nos reanima, e faz com que nós possamos entrar em contato com essa paz interna, tão necessária para o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. Vamos rogar a Jesus que abençoe a todos nós, os nossos lares, no momento que a gente estiver fazendo o nosso estudo, a nossa prece, que sejamos todos beneficiados com as vibrações que vêm do alto, com as falanges que aqui estão trabalhando, com a luz, com o amor, e que nós possamos, assim, sentirmos uma leveza, sentirmos essa luz penetrando o nosso ser, e que nós possamos perceber a paz e a harmonia reinante no nosso lar. Porque Jesus é o nosso mestre, o nosso guia, o nosso farol. E Ele está aqui conosco, que possamos permanecer em sintonia. Sejam todos bem-vindos, obrigada pelas mensagens no chat, obrigada por aqueles que estão presentes e não se manifestaram, mas que a gente sente juntinho também, né? Bom, vamos ver aqui algumas mensagens que já estão aqui. André Drummond, boa noite, seja bem-vindo. Conceição querida, boa noite. David Ore, Valéria, Antônio Freitas, Norminha, Didi, Lúcia Fleury, Tita, Josefina, Osanira, Sueli, sejam todos vocês muito bem-vindos e a todos os demais que estão nos escutando também. Hoje nós vamos ler uma página que é a autoria espiritual de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier, deste livro Encontro Marcado. Nós vamos ler o capítulo 29. Eu estava em dúvida diante de 3 lições que me chamaram a atenção para fazer na noite de hoje. Mas quando eu reli as 3, eu pensei, qual que vai tocar mais meu coração? E essa lição de hoje tocou muito meu coração. Eu acho que é uma lição maravilhosa e eu queria que vocês, assim, procurassem nesse momento agora ficarem mais relaxados, mais tranquilos e ouvissem essa lição com os ouvidos, né, do nosso corpo físico, mas também com os ouvidos da nossa alma que se encontra no nosso coração, aberto para os ensinamentos de Jesus. Capítulo 29, não te impacientes. Tema, calma e paciência. A paternidade divina é amor e justiça para todas as criaturas. Quando os problemas do mundo te afogueiem a alma, não abras o coração à impaciência, que ela é capaz de arruinar-te a confiança. Quantos perderam as melhores oportunidades da reencarnação unicamente por se haverem abraçado com o desespero? Se queres o fruto, não despetales a flor. Nas situações embaraçosas, medita caridosamente nos empeços que lhe deram origem. Se um irmão faltou ao dever, reflete nas dificuldades que se interpuseram entre ele e os compromissos assumidos. Se alguém te nega um favor, não te acolhas a desânimo ou frustração, de vez que enquanto não chegarmos ao plano de luz divina, nem sempre nos será possível conhecer de antemão
tudo de bom ou de mal que poderá sobrevir daquilo que nós pedimos. Não te irrites diante de quaisquer obstáculos, porquanto reclamações ou censuras servirão apenas para torná-los maiores. Quase sempre a longa expectativa em torno de certas concessões que disputamos não é senão o amadurecimento do assunto para que não falhe em minudências importantes. Não queremos dizer que será mais justo te acomodares à inércia. Desejamos asseverar que impaciência é precipitação, e precipitação redunda em violência. Para muitos, a serenidade é a preguiça vestida de belas palavras. Os que vivem, porém, acordados para as responsabilidades que lhes são próprias, sabem que paciência é esperança operosa. Recebem obstáculos por ocasiões do trabalho e provações por ensinamentos. Aguarda o melhor da vida, oferecendo à vida o melhor que puderes. O lavrador fiel ao seu serviço espera a colheita, zelando a plantação. A casa nasce dos alicerces, mas para completar-se, pede atividades e esforços de acabamento. Não te irrites. Quem trabalha pode contar com o tempo. Se a crise sobrevém na obra a que te consagras, pede a Deus não apenas que te abençoe a realização em andamento, mas também a força precisa para que saibas compreender e servir, suportar e esperar. Que lição maravilhosa, né? E como nós todos estamos necessitados de escutar e de gravar na nossa alma esses ensinamentos de Emmanuel, né? Baseados em tudo o que Jesus nos trouxe de ensinamentos e de exemplos, né? Quem de nós não passa por momentos de impaciência? A impaciência, ela não é apenas quando aquele momento que eu espero receber algo ou ter uma resposta para mim e isso não chega. Muitas vezes a impaciência, ela vem do sofrimento de quem ama. Se eu estou, por exemplo, com um filho passando mal, chegando a um hospital, qualquer 2 minutos que a gente espera, pode aparecer uma impaciência, porque às vezes naquele amor que eu tenho pelo meu filho, me dói profundamente saber que ele está sofrendo e que ainda não recebeu o remédio, o tratamento para minimizar aquela dor, né? Então, quando nós amamos uma pessoa, um projeto, nós, muitas vezes, em nome desse nosso amor, nós nos sentimos inseguros. E com isso, nós reagimos com uma impaciência com aquelas pessoas que estão nos servindo. Quantas vezes já presenciei pessoas que precisam buscar o filho na escola ou na creche, e aí está lá numa repartição pública esperando um atendimento e está atrasado, lento, e de repente, ou talvez num banco, e a pessoa perde a paciência com quem não tem nada a ver, com a atendente ali que está se desdobrando com a falta do colega que adoeceu e com tantas outras coisas, né? Quantas vezes a gente fica impaciente porque nós temos uma ideia distorcida de tempo e espaço. Nós queremos fazer muitas vezes 1000 coisas em 5 minutos, né? E outras vezes nós achamos que nós avançamos em um espaço em um momento que não dá para avançar. Então, por exemplo, quando a gente vai levar um filho na escola, ou quando a gente vai para o trabalho, a gente quer, de repente, acordar mais tarde um pouquinho
e calcula um trajeto de 15 minutos correndo um pouco mais. Só que se eu fosse numa velocidade normal, iria dar 20 minutos. E se tem qualquer empecilho no caminho, né, um carro parado, estragado, aquilo pode virar 1 hora. E aí a gente começa com a impaciência, sendo que nós fomos os geradores daquela situação que nos levou à impaciência. Entendem como é interessante esse tema? Né? Então, aqui Emmanuel, ele fala de uma forma poética que eu achei muito bonita. Ele fala que Deus é amor e a justiça. Por que ele ressalta isso? A justiça, porque nós sim temos méritos e esses méritos chegam até nós. Assim como nós também temos as nossas provas, as nossas expiações. Mas tudo é feito com muito amor. Então, mesmo quando a gente se encontrar durante um período de provas complicadas, nós estaremos sendo zelados pelo Pai com muito amor. E Emmanuel fala que, diante de qualquer problema que você esteja passando, qualquer dificuldade, não abra o seu coração para impaciência, porque a paciência, ela tem a capacidade de minar, de arruinar a confiança. A gente, quando está no momento de impaciência, a gente não confia no outro, a gente não confia em quem está fazendo algo por nós, a gente não confia na nossa própria capacidade de resolver o problema. Então, nós geramos uma desconfiança que gera um desconforto muito grande e situações que muitas vezes acabam em violência verbal, porque nós começamos com a desconfiança e nos sentimos muito desconfortáveis em vivenciar aquilo ali. Diferente de uma situação em que estamos lidando com problemas, com dificuldades, mas que mantemos o equilíbrio. De alguma forma, o equilíbrio vem também da fé que nós tivermos que tudo vai se resolver. Mas não é aquela fé inoperante, Deus cuida disso. Não. É aquela fé operante, que eu confio, presto atenção, percebo as minhas intuições, vou atrás de alguém que eu acho que pode me ajudar, né? Quando nós estamos agindo, normalmente a nossa impaciência diminui. Aí nós temos que pensar na questão do tempo e do espaço, né? Vocês lembram que antes a gente comprava leite e colocava na leiteira para ferver, né? Eu sou dessa época. Então, era uma coisa esquisita. A gente colocava o leite para ferver e a gente escutava assim: se você ficar olhando, ele não ferve. A gente era criança, escutava isso. Por quê? Porque você vai criando uma impaciência, uma impaciência, uma impaciência que parece que ele não vai ferver. Só que, é claro, se eu estiver olhando para o leite ou de olhos fechados, o que vai fazer ele ferver ou não é a temperatura do fogo, né? A quantidade de fogo ali, o tamanho da chama e tudo mais. Aí, o que acontece? Muitas vezes acontecia isso. A gente espera 3, 4 minutos. Aí a gente pensa, não, está demorando demais, não vai ferver, não. Aí a gente entra na irritabilidade, na impaciência. Eu vou pegar minha água aqui. A hora que a gente está pegando a água, aquele barulho tsh, na tampa do fogão, né? Por quê? Porque nós entramos na impaciência, sendo que 1 minuto a mais nós não teríamos que gastar depois 10 minutos limpando o fogão com aquele leite queimado, né? Então, muitas vezes nós temos essa questão de entrarmos numa impaciência que aniquila a nossa confiança em nós, aniquila a confiança no processo, nos outros e no Pai, né? Quantas vezes nós temos que saber que muitas
Muitos benefícios, muitas alegrias, muitas conquistas demandam um tempo mais longo, né? Uma pessoa, por exemplo, que teve um AVC e que vai fazer uma fisioterapia, a gente não acredita às vezes, né? Se ficar impaciente, nossa, mas já fez 4 sessões, parece uns exercícios bobos, não estão resolvendo nada. De repente, quando a gente menos espera, aquela pessoa sai da cadeira de roda para o andador, do andador para a muleta, para a bengala, e de repente a pessoa está andando novamente. Porque tem um processo. Enquanto esse processo ocorre, eu preciso me ocupar para que eu não atrapalhe esse processo, né? O processo de escolher um móvel, o processo de escolher um curso para ser feito, né? A decoração da mesa do trabalho, a compra de um computador, tudo isso demanda um processo, nada na vida é mágico, né? Bom, aí Emmanuel pede que a gente medite caridosamente em cada problema que ocorreu com a gente. Por exemplo, se a gente está impaciente com um irmão que faltou o dever, olhemos e procuremos saber as dificuldades que ele está passando, para que ele possa ter se atrasado, para que ele possa ter descumprido um combinado. Se, por exemplo, a gente pede um favor e alguém nos nega, vamos observar também a condição que essa pessoa está e sabendo que muitas vezes vai ser eu comigo mesmo, porque às vezes o processo tem que ser do tipo do deserto, solitário, para que eu realmente aprenda o que eu preciso aprender. E ele falou o seguinte: não te irrites diante de quaisquer obstáculos, porque só serve para tornar o obstáculo maior, né? Então, é aquela história: se eu estou impaciente, estou com o pneu atolado e fico com raiva, afundo o acelerador, aí o que acontece? Aí que eu afundo mais, que eu atolo mais no barro, na estrada de terra. Não é assim? Então, nós precisamos de prestar atenção, porque às vezes a nossa impaciência traz dificuldades ainda maiores para nós mesmos. E aí, Emmanuel fala que nós não estamos pedindo para a pessoa ficar inerte, acomodado, não é nada disso. É só não entrar na precipitação, porque a precipitação muitas vezes leva a uma violência. Então, se eu não espero alguém fazer algo, ou se eu não espero por um processo de um colega de trabalho, ou para alguém que está fazendo algo para nós, ou para a gente mesmo, muitas vezes a gente entra num processo de violência. Quer buzinar com falta de educação, quer xingar o motorista do trânsito, fazer gestos que não deveriam ser feitos, né? Isso são violências, né? Falar num tom de voz ríspido, humilhar um atendente em algum local, né? Então, muitas vezes a impaciência leva a uma precipitação de ações, de palavras que podem gerar violência. Nós temos notícias de muita gente que perdeu a paciência no trânsito e depois aquela outra pessoa vai lá, busca uma arma e pronto, mata a pessoa, né? Nós já sabemos que muitas vezes já aconteceram isso. Então, cuidado, porque a violência não é só a que eu estou expressando para o outro, mas eu não conheço aquele indivíduo, eu não sei que tipo de retorno que ele pode me dar. Tem que tomar cuidado. Aí tem uma fala aqui do Emmanuel que eu achei poética, tão bonita, que ele fala: paciência é esperança operosa. Olha que coisa linda. Paciência é esperança operosa. Quando eu aguardo, quando eu espero com paciência, o que acontece? Eu estou me alimentando de esperança, ao invés de me alimentar de violência.
E por que essa esperança? Porque eu preciso de agir enquanto eu espero. E ele nos traz o exemplo do agricultor. O lavrador, enquanto ele espera a colheita, ele trabalha e zela pela plantação. Já imaginou se um fazendeiro plantasse café, deixasse lá e ficasse em outro local, viesse para a cidade, esperando? Ia ficar super impaciente, né? E o que ia acontecer com o cafezal? Poderia ter praga, poderia morrer se não tivesse uma irrigação, uma coisa assim. Então, nós temos que lembrar que o lavrador cuida da semente, do solo, da semente e das condições para aquela planta ser gerada e dar frutos, né? Então, essa é uma esperança operosa. Eu vou plantar milho na esperança que vai dar umas cabeças de milho lindas, umas espigas de milho, né? E eu vou fazer a pamonha com as pessoas que gostarem de fazer a pamonha. Então, enquanto eu espero, eu vou lá, tiro o matinho, agoo o milho, tal, né? E depois a gente se reúne para fazer a pamonhada, né? Isso é ter uma esperança operosa. É uma esperança que não descuida do processo que está acontecendo. Seja um processo interno, seja um processo externo. A mim, seja um processo do outro, né? Então, ele fala: a casa nasce dos alicerces, sim, mas para completar a casa precisa dos acabamentos. Quem já passou por qualquer construção sabe. Nossa, coisa mais fácil que tem é fazer o alicerce e subir parede e botar telhado. A hora que alguém que está construindo um imóvel fala assim: ah, vou começar o acabamento agora, a gente até arrepia, né? Por quê? Haja paciência. É preciso muita paciência. Com os detalhes, com as cores, cada profissional especialista, um com a pintura, o outro com a parte elétrica, o outro para sentar o azulejo. Mas se não houver esse processo, não tem casa, né? A casa não fica pronta, ela fica incompleta. Então, quando a gente reflete sobre paciência, nós podemos pensar, né, que a paciência é uma capacidade nossa de respeito ao fluxo divino. O fluxo divino que ele coloca no universo. Não adianta eu querer que a Terra faça um movimento de rotação em 4 horas. Não, é um dia. Não adianta eu querer que o Sol dê a volta, né? A Terra dê a volta em 2 meses. Não, são 12 meses, né? Existe toda essa maravilhosa arquitetura, engenharia, tudo que a gente pensar na física, na química, na biologia da criação divina. Então, a paciência nos faz aceitar o ritmo divino. De um gatinho que demora, acho que 3 meses, né, para gerar o bebê, para dar à luz, eu não sei quantos. O cachorrinho, tantos meses. O ser humano, 9 meses. Né? Então, cada criatura tem um tempo diferente para tudo nessa vida. Não é? É lindo isso. Então, cada pequeno acontecimento da nossa vida, o momento do sol se pôr, o momento que até as poeiras são aproveitadas, porque vira aquela faixa bem laranja, linda para a gente, né? Nada é desperdiçado, tudo é transformado em encantamento quando a gente deseja ver este encantamento. Até as mini florzinhas das pragas nos gramados são lindinhas. Tem umas amarelinhas, cor de rosinha, até isso, até as pragas têm florzinhas bonitas. É o ritmo do universo, né? Então nós precisamos, para manter a nossa paciência, de trabalhar a nossa aceitação, que cada coisa tem seu tempo, cada pessoa tem seu tempo. Às vezes eu sou super rápida para lavar a louça, mas eu sou demorada para poder fazer a comida.
Às vezes eu sou rápida para dirigir, encontrar um caminho, tenho reflexo, mas às vezes eu sou muito lenta para digitar. Cada um de nós tem um ritmo em tudo que a gente vai fazer. E antes de mais nada, é preciso respeitar o ritmo do outro, o jeito de ser do outro, o momento em que o outro se encontra nessa escalada evolutiva, né? E tudo na vida dessa forma acontece na hora certa. Por mais que a gente não entenda, a gente fala, Deus escreve certo por linhas tortas. Não é nada. Deus nem precisa de linha para escrever. A gente aqui não entende muito e fica indo e voltando nos escritos de Deus, né? Para a gente poder entender qual que é o desejo dele. Então, existe uma sabedoria universal regendo o ritmo do universo. Todo acontecimento, cada folha que cai de uma árvore é regido por essa força maravilhosa que a gente chama de Deus, por essa energia que está em todos os locais do universo criado por ele. Difícil da gente pensar em Deus, né? Mas então a gente tem que acreditar, que sentir Deus, o nosso Pai. E quando a gente está assim, nós precisamos de confiar no nosso Pai e transformar os momentos de espera em momentos de relaxamento, em momentos de tranquilidade. Então, se eu for colher o milho para fazer a pamonha, eu não vou fazer a pamonha em meia hora. Pamonha é coisa de um dia. Descasca, cuida, separa as palhas, rala o milho, coa, tempera, faz os pacotinhos, coloca para ferver. Normalmente, quando a gente começa a fazer uma pamonha 8 horas, a gente vai comer a pamonha lá pelas 3, 4 da tarde, no lanche da tarde, e é bom. Quando a gente espera, terminou o serviço, a pamonha vai cozinhar, então eu vou tomar banho, eu vou jogar um baralho, vou fazer alguma coisa, ler um livro, né? Ouvir estudo e oração, brincadeirinha. Mas eu vou ficar relaxada, vou ficar tranquila, porque a impulsividade, a pressa, a ansiedade, ela não ajuda em nenhum processo de amadurecimento da vida. Nenhum processo. Se eu quiser ajudar a flor puxando a pétala dos botões, eu vou destruir a flor. Se eu quiser ajudar o fruto abrindo a casca da semente, eu vou estragar o fruto, né? O relacionamento com a criança. Se eu quiser já pegar uma criança que nunca vi na vida, beijar e ficar balançando no minuto que eu conheço, a criança vai chorar e vai levar susto. Eu preciso de fazer ali um intermediário, né, um relacionamento, tá, para depois pedir e ela estender os bracinhos, né? Então tudo tem seu tempo. Nós temos internamente uma criança. A criança que nós fomos, ela existe aqui dentro de nós. E nós a chamamos de criança interna. É o nosso eu infantil que está dentro da gente. E aí, muitas vezes, a gente deixa essa criança impaciente tomar conta de fatos da nossa vida, de momentos da nossa vida, que vão gerar sofrimento. O que, que uma criança sabe, né? O que, que uma criança compreende? Se você falar para uma criança às 10 da manhã, eu quero aquele chocolate. Não, não pode. Ela vai chorar muitas vezes da birra, porque ela não entende, não compreende o processo de aguardar o momento dela comer o chocolate, né? Então, muitas vezes a nossa criança interna, ela é impaciente e ela tem dificuldade em lidar com frustrações, com esperas. Aí nós precisamos de trabalhar essa nossa criança interna para a gente não ficar afobadinho, para a gente não ficar ansioso, para a gente não dar birras diante das lições da vida trazidas, né, a nós pela sabedoria do Pai. Então, nós não podemos
deixar que a nossa criança interna, que gosta de uma satisfação imediata, tome conta da gente. Até se nós formos comprar algo, tem o processo de separar, de colocar no saquinho, de pagar lá no caixa, né, da padaria, sei lá. E tem gente que se desespera com isso. A gente às vezes olha e fala: nossa, essa criança hoje está birrenta. Então nós temos que prestar atenção. O dia que a gente vê que a nossa criança está bem custosa essa pequinha, nós precisamos de acalmar essa nossa criança interna, porque às vezes a gente vai sofrer por impulsividade da nossa criança interna. Bom, outra coisa que nós precisamos de aprender é a entregar, porque a impaciência vem também do excesso do desejo de controle, e às vezes a gente não dá conta de entregar o processo para o outro. Eu sei porque inúmeras vezes eu achava mais fácil catar os brinquedos que estavam jogados, botar na caixa e guardar, do que esperar que um por um fosse guardado pelas crianças. O dia que você está com pressa, você faz o quê? Deixa eu guardar isso aqui rápido, vai tomar banho, então vamos sair, né? Então, às vezes, a gente não entrega e traz tudo para as nossas mãos. E isso também gera o quê? Um excesso de cargas. E esse excesso de cargas gera o quê? Estresse, cansaço. Então, se eu sei que é importante eu aguardar essa criança, guardar os brinquedos, eu vou chamá-la um tempo antes para guardar os brinquedos. Quando a gente atende criança pequena no consultório de psicologia, a gente separa um tempinho no final para a gente já encerrar a brincadeira, né, os joguinhos e tal, para dar tempo de guardar tudo e guardar como foi recebido, né? O ambiente ficar todo organizadinho. Isso é muito comum no consultório de psicologia, a gente fazer. E é o que a gente precisa de fazer em casa, né? Então, nós precisamos de entrar em sintonia com o tempo divino quando a gente estiver afobado demais. E nos organizarmos para estarmos preparados para essa sintonia. E delegarmos algumas coisas para a gente não ficar tentando ser polvo. Nós somos seres humanos de 2 braços, 2 pernas. A gente não tem 8 braços e 8 pés, né? Bom, então a paciência, ela precisa que a gente confie mais na vida, que a gente confie mais em nós, nos outros, no Pai, no universo, e que a gente confie que tudo que a gente veio aprender vai acontecer. Tudo que a gente veio para aprender, as lições vão chegar quando nós necessitarmos passar por elas. Assim como os momentos de alegria, de plenitude, né? Nós temos que lembrar que tiveram pessoas que fizeram o planejamento da nossa encarnação e cuidaram de todos os detalhes. Então, só para a gente lembrar, paciência tem a ver com espera, paciência tem a ver com confiança, com entrega, com cuidar da criança interior. Paciência tem a ver com cuidar daquilo que precisa ser cuidado durante o processo. Se é, de repente, a compra de uma máquina de lavar pratos, eu preciso de cuidar do ambiente para o dia que chegar estar organizado. Se é um brinquedo, eu preciso de cuidar o espaço desse brinquedo. E por aí vai. Mas nós temos que ter também paciência conosco mesmo. Porque muitas vezes a gente se cobra quando erra, a gente se cobra por se cobrar, né? E nós precisamos de aprender que nós também estamos em um processo. Nós não podemos ser tiranos conosco. Nós não podemos exigir da gente muito acima do que a gente consegue suportar. Nós precisamos de dialogar com o nosso eu interno, com a nossa criança interna, para que a gente possa
estabelecer um tempo de espera, onde, enquanto a gente espera, a gente cuide da gente, né? Eu não posso me cobrar um processo de luto que está demorando. Eu não posso me cobrar por um processo de aprendizado que está demorando. Eu preciso de compreender quais as variantes que estão acontecendo e que estão me dificultando esses processos. E aí, agir nisso, né? Às vezes, o luto está demorando a passar porque às vezes eu não tive a oportunidade de conversar abertamente sobre esse processo da perda de alguém. A partir do momento que eu aceito conversar e falar sobre isso, parece que a coisa fica mais calma, mais tranquila. Às vezes eu não estou conseguindo aprender porque eu estou preocupado com os ruídos lá fora, porque minha casa é muito movimentada de manhã. Então, de repente, eu tenho que mudar o local de estudo, mudar a forma de estudar. Às vezes, eu preciso de perguntar para o médico quantas sessões de quimioterapia eu vou ter que fazer e aguardar. Se são 8, eu não posso, na segunda, achar que tudo está resolvido. Não, não é assim, né? Então, nós precisamos de olhar para nós, olhar para o outro e, de uma certa forma, olhar para o alto, rogando forças para passarmos pelas provações, rogando esperança para que a gente possa esperar com paz, fazendo com que a paciência exista dentro dos nossos corações. Isso é amor. Paciência é amor. Para com aquele que eu amo, para comigo mesmo e para com o nosso Pai. Essa era a lição que eu queria trazer na noite de hoje para a gente refletir. Vamos fazer a nossa prece final. Pai querido, nós te agradecemos mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos e reunidos em teu nome. Mãe Santíssima, rogamos que a Senhora nos envolve com a paciência, com a paz, com o amor infinito demonstrado por nós, toda a humanidade e por todos aqueles que a cercavam. Jesus, Mestre querido, rogamos que continue ao nosso lado, nesta e em todas as encarnações que virão, assim como sabemos que estiveste conosco em todas as encarnações anteriores. Ampara-nos, Jesus querido, nos momentos de dificuldade, nos momentos de ansiedade, de dor, de tristeza. Jesus, Mestre querido, envia os teus soldados, envia os teus trabalhadores a todos aqueles que nesse momento sofrem, seja o sofrimento físico, mental, espiritual, social. Que todos possam receber de ti nesse momento, Jesus, essa humanidade ligada ao orbe terrestre, encarnados e desencarnados, que sejam todos neste momento envolvidos por tua luz, Jesus. Ampara-nos, fortaleça-nos e auxilia-nos a passar pelas nossas provas, que não são castigo, mas aprendizados. Ampara-nos e auxilia-nos para que nos momentos de alegria, de comunhão, de felicidade, possamos nos desconectar e recarregarmos as nossas forças, as nossas energias, para continuarmos adiante, sempre bem. Jesus, Mestre querido, abençoe e ampara todos os nossos familiares, encarnados e desencarnados, todos os nossos amigos encarnados e desencarnados, os nossos lares, os nossos trabalhos, os nossos meios de transporte, aqueles que trabalham conosco, que nós possamos, neste momento, agradecer por essas bênçãos de luz que recebemos. E nós rogamos que todas as nossas águas, os nossos lares, sejam
transmutadas em medicamentos, para que possamos, ao ingerir as nossas águas, recebermos as bênçãos da saúde física, mental e espiritual. Finalizamos este momento de estudo e oração dizendo: obrigada, Pai. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada, Jesus querido. Obrigada aos mentores presentes, aos familiares encarnados e desencarnados, todos os amigos encarnados e desencarnados. Que possamos assim encerrar o nosso estudo e oração dessa noite de hoje. Que assim seja. Amigos queridos, que bom que vocês estão aqui. Quem gostou do nosso estudo e oração, pode ir no nosso canal, compartilhar esse vídeo com alguém que deseja compartilhar. Se você não se inscreveu, se inscreva. Nós estamos quase chegando nos 1000 inscritos. E quando chegarmos nos 1000 inscritos, vamos ter muito mais facilidade para lidar com várias configurações do canal. Eu agradeço a confiança de todos. E quarta-feira, 20 horas, estaremos aqui de novo. Sexta-feira, 18 horas. Espero que a nossa semana seja abençoada pelo nosso Pai. Até breve. Uma boa noite para todos.